Se te oferecessem um emprego melhor do que o seu atual, pagando R$ 1.500 a mais todo mês, mas com um detalhe, você gastaria cerca de 1h30 a 2 horas no seu deslocamento diário. Você aceitaria? Talvez você pense que isso é só sobre dinheiro, mas isso diz muito mais sobre o que você busca na vida. Vem comigo e vamos refletir sobre esse assunto. Já parou para pensar um pouco fora dessa corrida dos ratos? E assim, eu não tô querendo romantizar, ficar desocupado, desempregado ou viver de luz, não. Mas já parou para pensar que a gente muitas das vezes molda tanto a nossa vida atrás do dinheiro, esquece o principal, que é a qualidade de vida? Porque assim, afinal de contas, a gente quer realmente o dinheiro, o que é o que ele proporciona, né? Um tempo a mais com quem a gente ama, um pouco mais de lazer. E aí, eu deixo essa reflexão aí no início do vídeo, né? Muitas das vezes você tá ali no seu trabalho e alguém te oferece uma oportunidade e fala assim, não, eu vou aumentar um pouco mais o seu salário, só que o emprego é um pouco mais longe, você vai se deslocar um pouco mais, né, do tempo habitual que você levava para se deslocar para chegar em casa. E aí vem aquela pergunta, será que compensa? Porque assim, é claro que se eu te perguntasse aqui muitas das vezes, você teria coragem de fazer um OnlyFans? Você já ia me responder, não, que isso, tô fora, né? Longe de mim fazer algo desse tipo, vender minha intimidade, algo de valor, jamais eu vou expô-la, né? Só que você já parou para pensar que você tem vendido algo muito mais valioso a preço de banana, que é a sua vida? Eu não tô falando aqui, como eu já disse, romantizando você ficar desocupado, largar tudo e viver de luz, não. Mas muitas das vezes a gente tem priorizado aí o dinheiro ao invés da qualidade de vida. E tem trocado nosso pouco tempo que resta por preço de banana. Então assim, eu deixo essa reflexão porque existem outros caminhos. Eu sou prova viva disso, né? Hoje em dia, assim, não estou querendo me gabar aqui, mas eu trabalho num local que me permite ter uma escala que é a seguinte, eu trabalho um dia e folgo 3, né? Então, assim, quando eu faço uma troca lá de plantão, eu fico 7 dias em casa. É normal para mim ficar 7 dias em casa, às vezes 15. Quando chega o meu período de férias, eu tirei minhas primeiras férias agora. Eu nem sinto mais diferença, porque é normal para mim estar o tempo todo dentro de casa. Tanto é que eu escolhi fazer esses vídeos aqui pro YouTube, porque eu me vi um pouco à toa. E comecei outros projetos, né? Não só esse do YouTube, como alguns outros, porque graças a Deus tem me permitido aí ter um pouco mais de liberdade, né? Com o tempo. E isso mexeu muito com a minha mente, porque eu me lembro como ela era fechada. Porque eu só enxergava um caminho, né? Aquele caminho que a maioria conhece, que demanda muito tempo nosso, e às vezes a gente não tem ali tempo pra gente dedicar para um sonho, né, pra gente dedicar para algo ali que a gente sempre quis ver acontecer, mas devido a gente chegar esgotado em casa, ter roupa para lavar, ter casa para arrumar, né, louça também. Então assim, voltando para a pergunta, né, que foi feita aí no início do vídeo, se você optou, né, pelo emprego, né, e abriu mão do tempo, eu te convido a refletir um pouco sobre isso, né? Eu não estou dizendo que você está errado, mas eu te convido porque lá atrás eu também pensava assim, né? Se alguém me pagasse um pouco mais, eu ia atrás, né? Claro que pelo bom senso todo mundo faz esse peso e contrapeso, só que eu fui um pouco mais além, porque eu tive coragem de repensar a minha carreira, né? Eu estava novo ainda na época, mas eu vou te falar, é muito difícil você cursar 5 anos de faculdade e depois você ter coragem de falar assim, vou abrir mão disso tudo aqui, de tudo que eu plantei, de todo o valor que eu despendi, porque eu já vi a minha projeção no futuro e eu via uma coisa que eu ainda não tinha reconhecido em mim ainda, mas que eu era um cara que prezava muito a qualidade de vida. E eu não ligava pro dinheiro, só que isso não ficou tão claro para mim na época. Mas eu fui percebendo isso aos poucos, né, ao longo do caminho. Assim, na época, quando eu trabalhava, muitos colegas meus, né, eles gostavam de fazer hora extra. Tipo assim, marcavam lá de trabalhar no sábado, tinha gente que gostava, né? Lógico, quem não gosta de dividir dinheiro a mais, né, na folha salarial lá no final do mês, né? Só que no meu caso eu não gostava, porque eu queria o meu sábado pro meu lazer, né, pros meus afazeres pessoais. E assim, quando marcava, enquanto uns estavam comemorando, eu tava lá frustrado, que eu falava assim, poxa, cara, eu já me contento aqui de trabalhar de segunda a sexta, eu não tô nem aí, se vai vir, sei lá, 500 contar mais na folha, 300, sei lá quanto que vinha na época, eu nem me lembro mais, mas eu falava pra mim, tanto faz, cara, eu já me contento com isso aqui. Não é assim, quando eu falei aí que
eu não ligava pro dinheiro, não é que eu tinha dinheiro a rodo, não, eu não tinha esse dinheiro não, mas é porque eu não queria despender do pouco de tempo que eu tinha em prol de tão pouco. E até hoje eu sou assim, tanto é que eu repensei a minha carreira, porque eu falei, cara, eu quero qualidade de vida. E uma coisa que eu não conseguia na época na minha área era, por exemplo, marcar umas férias, ter umas férias programadas, como eu queria, né? Porque assim, eu sempre fui um cara que gostei de viajar. Eu, a minha esposa, a gente sempre gostou de viajar. Então, assim, eu via, ela ia tentar marcar as férias dela e ela conseguia na empresa dela, marcava as férias dela direitinho, enquanto eu tinha que ficar pedindo benção para um e para outro, para tentar marcar as férias, que era um direito meu. Então, essa falta de qualidade de vida, né, ela me frustrava bastante, né? Mas aí entrou em cena um colega meu. Esse meu colega, ele era formado em administração de empresas. Na época, era um curso aí que durava 4 anos, hoje em dia eu nem sei se tem mais, né, esse curso. Mas durava 4 anos e ele estava gerenciando a empresa e eu cheguei a trabalhar com ele nessa empresa, né? Até mesmo antes da engenharia, né? Depois que eu trabalhei com ele foi que eu comecei em engenharia, saí da empresa que eu estava com ele. Na verdade, eu era estagiário lá, né? E ele era gerente dessa empresa. E aí, depois que eu fui para a área da engenharia, ele ficou lá gerenciando a empresa. E do nada, eu acompanhando ele nas redes sociais, ele começou a estudar para concurso, né? E eu olhava assim aquilo e falava, nossa, cara, que loucura foi essa? Uai? O cara trocou uma faculdade de 4 anos para virar concurseiro, e se não der certo, concurso é difícil, tem fraude, tem isso, tem aquilo, né? Aquilo tava me incomodando. Só que uma coisa eu te digo, quando uma coisa tá incomodando você, é porque no fundo, você quer aquela coisa. Sabe? Quando você olha assim para uma pessoa e aquela pessoa toma uma atitude que você olha assim para ela e fala, nossa, que louco, que loucura foi essa? É porque aquilo tá mexendo contigo. E se tá mexendo contigo é porque você não percebeu ainda. Mas é porque você já tá também com vontade de alguma mudança. E quando você vê alguém que tem coragem, que tem peito e toma aquela atitude, a primeira coisa que você pensa é, nossa, ele é louco. Só que não. Você quer também a mesma coisa, só que você não tem coragem, tá? Aí é a diferença. E era aquilo que estava acontecendo comigo. Eu estava espantado com a atitude dele, mas é porque eu já estava frustrado na minha área e não tinha coragem de mudar. E aí, quando eu vi uma pessoa fazendo o que eu não estava com coragem de fazer, que era trocar 5 anos de curso para uma área nada a ver, eu no primeiro momento falei, nossa, que loucura. E eu fui até na casa dele, perguntar para ele, falar assim, cara, por que você está fazendo isso? Isso me incomodou um pouco, eu confesso que eu achei loucura. Eu queria vir aqui trocar ideia contigo. E ele me falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, Romário, cara, às vezes você tá nessa sua área aí e não tá feliz, não fica arrastando isso pro resto da sua vida, não. Às vezes o cara passa pra polícia e vai ser muito mais feliz do que ele imagina. A vida é muito relativa. E ali eu tomei a minha decisão, né? E comecei a priorizar a qualidade de vida. E foi isso que eu fiz. Eu saí e falei assim, amadureci a minha ideia e falei, vou estudar pra polícia. Mas eu quero a escala tal, porque eu já tinha ouvido falar dessa escala, né? Assim, é claro que na época, concurseiro, qualquer polícia que eu passasse eu ia, né? Eu estava disposto a encarar tudo. Mas na época, quem me perguntava assim, aonde que você quer trabalhar, eu queria um local que tivesse essa escala. Eu sempre perguntava, tem a escala tal, que era a 24/72? Ah, tem. Ah, então essa daqui é a que eu queria. Então, assim, eu sempre me balizei por isso. Eu fui atrás dessa escala, né? Porque na época era o que eu via que eu podia melhorar a minha qualidade de vida. E hoje, minha visão não muda. Eu tô aqui hoje, né, nesse trabalho. Mas a minha visão é sempre procurando não o dinheiro, mas a qualidade de vida. Se eu ver uma janela, uma oportunidade que vai melhorar a minha qualidade de vida, eu vou atrás. Então é isso, galera. Eu só queria deixar essa reflexão aqui, né? Porque a gente vê assim, o mundo tá ficando doido. A gente tá vendo aí guerras, rumores de guerras, todo mundo aí perdendo um pouco a sua sanidade mental. Então, o que prejudica mais ainda a mentalidade de uma pessoa é essa corrida dos ratos. Ficar correndo atrás do dinheiro e esquecer de priorizar a qualidade de vida. Porque a qualidade de vida é o sossego, é a tranquilidade do seu lar que vai te proporcionar aí uma base estrutural forte para você aguentar, né? Esses dias que a gente está vivendo agora, né? A gente acabou de sair de uma pandemia, agora estamos entrando nesse cenário de guerra. Então não fica só priorizando o dinheiro, não, porque é capaz que você vai perder a sua sanidade mental, né? Se dedicando ali em prol de algo que não vai te trazer a qualidade de vida. E se você gostou desse vídeo, né? Se inscreve no canal,
Deixa aí o seu like, né, e ativa o sininho.